Boa noite. Beraldo, você talvez não esteja entendendo muito bem. Para quem está entrando agora e que é meu amigo assim, não está entendendo muito bem o motivo da live, esse aqui é um projeto, né, meu, juntamente com meus outros amigos que também são espíritas. E todo sábado a gente vai trazer, todo último sábado, né, de cada mês, sem som. E agora? Tem som? Tem som agora? Como é que tá o som aí? Tem som, gente? Alguém me dá um ok aí? Como tá o som aí? Ah, tá, beleza, então. Como eu tava falando, boa noite novamente, gente. Peço desculpas. Eu acredito que agora deu certo. Eu tirei o meu Instagram do privado e mudei, né? É, Vou mandar os aviãozinhos novamente rapidinho aqui. Nossos primeiros amigos do primeiro bloco já estão aqui, que é o Gleison e a Clara do Caminhar Espírita. Brevemente eu vou explicar para vocês. A Luísa acabou de entrar. Deixa mais passar um tempinho. Tranquilo, Glaucio, tranquilo. Sentirei saudades. Deixa eu ver aqui. Érica, Vanderleia, beijo. Bom, meus amigos que não podem não estar entendendo muito bem o motivo dessa live, quem não está acompanhando aí os stories, tem eu e alguns amigos meus, que também são espíritas da doutrina, nós resolvemos, né, montar esse projeto. Todo último sábado de cada mês, nós resolvemos, né, abrir essa live e trazer um tema, né? Alguns outros temas serão sugeridos por vocês, mas este primeiro a gente resolveu nós mesmos definirmos e trazer esse tema para vocês. Deixa eu ver aqui. O Gleison tá aqui? Tá. Bom, por conta do horário, eu acredito que a gente já possa começar, né? A Elaine também acabou de entrar também. Sejam todos bem-vindos, tá? Novamente. Para quem não tava, o Manu tá aqui, o filho da Dani, Avelino, Marciana, bem-vinda, o Daniel, Sueli, Andréia, Leninha. Leninha tá no nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. Vanderleia, Adriana. Gente, eu vou começar, tá bom? Vou chamar aqui vocês, o Gleison e a Clarinha. São os dois primeiros do primeiro bloco. Já vou mandar o convite aqui agora. Certinho. Olha só. Boa noite. Boa noite. O áudio tá Quanto bom? tempo, né? Quanto Tá, sim. tempo? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Então, gente, como eu estava explicando, né, para quem está entrando agora, isso aqui é um projeto novo, né? Eu, o Gleison, a Clara, o Aloísio, a Dani, a Elaine, a Érica. Tem outros dois, né, amigos nossos que infelizmente essa noite também não vai poder estar conosco, que é o Marquinhos e a Martiele. Nós montamos esse projeto, né, com o intuito de trazer a mensagem entre amigos de uma forma descontraída, leve. Próximos encontros, né, nós teremos aí, vamos abrir, né, para vocês indicarem temas. Por hoje nós acabamos definindo o nosso tema e vai ser todo último sábado do mês. E para quem não me conhece, eu já vou me apresentar, porque aí logo após vocês podem se apresentar, tá, gente?
Eu me chamo Bárbara, né? Eu gosto de falar que eu sou uma eterna aprendiz, né? Sou de berço evangélico, mas me encontrei no espiritismo, né? Sou espírita e sempre aí aprendendo um pouco mais sobre a doutrina. E é isso. Conheci os meninos através das lives e aí a gente resolvemos juntar, né? Nós resolvemos juntar nossos conhecimentos aí e trazer para vocês o pouco que a gente sabe. Fala um pouquinho sobre você, Clara. Boa noite a todos. Meu nome é Clarissa, mas os meus amigos me chamam de Clara. Eu estou falando do sul do Brasil, de Santa Catarina. E esses são os nossos encontros de sábado com essas pessoas lindas e que vamos abordar temas espíritas. Vai ser muito bom. Gleison? Vocês estão me ouvindo, gente? Dá para ouvir direitinho? Câmbio ok. Som câmbio ok. Ok. Gente, vocês vão estranhar a jeito da minha voz, mas é porque, pra quem sabe, né, eu fiz um lance aqui no dente aqui, eu tô falando meio esquisito. Mas desde já, gente, boa noite, viu? Boa noite de paz e bem para todos, tá? Quem não conhece, sou o Gleison, trabalhador daqui da casa de Miramês, daqui de Fortaleza, tá? E como seguindo aí o gancho da Bárbara, a gente já se conheceu aqui através da ponte do Aloísio, Reflexões do Aloísio. O Aloísio fez a ponte e a gente todo saiu caminhando, não foi, Bárbara? Todo saiu caminhando. Foi. Todo saiu empurrando o outro, empurrando no bom sentido, é claro, né? Empurrando de abraço. E tá todo mundo aqui junto e misturado. Eu, Bárbara, Clarissa, Elaine, Érica, Dani, a turma toda. E a gente teve essa oportunidade aqui de conhecer também os amigos aqui também. Estão muitos aqui, a Débora e muitos aqui, a Gladys, enfim, a Patrícia e outros aqui, tá? A gente está aqui, como a Bárbara falou, ninguém aqui é nem um palestrante, tá? Já deixamos claro, ninguém aqui fala bonito. Eu não sei falar bonito. Eu sou bonito, mas não sei falar bonito. É diferente, né? Né, Bárbara? A gente é bonito, né? Pra não perder a descontração. A gente, isso aqui sim é sim, isso aqui não é não, né? É por isso que falar Jesus, né? Sim, sim, não, não, né? Então, quando eu digo que é sim, não é não. E é isso, gente. Mais uma vez, boa noite, gente. Bom, gente, então assim... Verdade. Bom, eu esqueci de falar, né, gente? Eu sou do Ceará também, mas eu moro em Minas. Eu sou trabalhadora da Casa Espírita Irmão Batuíra também, né? Eu já estou aí nos trabalhos. Muito pouco, ainda tem muita coisa para fazer. Mas eu sou do Ceará. Inglês não existe. Conterrânea, né, Bárbara? Então, gente, nosso tema é Espiritismo Cristão, né? Muitos têm essa dúvida, principalmente para quem não tem acesso, né, aos estudos da doutrina. Então, a gente resolveu trazer esse tema, né? Eu vou passar um pouco a bola para a Clara, para o Gleison, que eles vão trazer aí um pouco sobre a história, salvo engano, né? O que vocês estão trazendo aí para a gente, compartilhar de conhecimento? Porque é uma pergunta muito, acho que recorrente. O espiritismo é cristão? Então a gente vai começar esse sábado espírita com esse tema. Vamos iniciar a nossa prece, né, gente? A gente fica mais animado, né, Bárbara? Nossa Senhora, mais animado, verdade. mais inspirado, gente, né? Gente, vocês me desculpam. Olha como eu tô, a roça aqui tá muito sem futuro, mas vamos lá. É isso aí. Vamos o que importa prece, isso, né, gente? O que é isso aí, é todo mundo segurar a mão de todo mundo. Então, assim, eu pedi pro Gleison, né? Peço desculpas, Clara, que você foi interrompida. Não foi sem intenção. Não tem problema. É porque a gente realmente vamos iniciar com a prece, né, para harmonizarmos os nossos corações. Eu sugeri a emoção, é verdade. Eu sugeri pro Gleison, que ele sempre tem o hábito de fazer a prece inicial. Então, eu perguntei até porque ele fez cirurgia, né? Então, Gleison, se você puder fazer a prece inicial aí, meu irmão,
E a gente agradece. Harmonizar aí os nossos corações, remédio, né? intuídos aí pela espiritualidade. Então vamos nós sim, nesse momento de descontração, de harmonia, de tranquilidade, de paz e bem, assim como o Mestre Jesus se reunia com seus discípulos, nas suas caminhadas, onde passava, deixava seu sorriso, sua alegria, os seus remédios espiritual, seus remédios de bons pensamentos, de bons sorrisos, de bons conselhos. Assim, ó amado Mestre Jesus, te pedimos o teu auxílio, o teu amparo, nesse momento. Que a tua gratidão, saúde, luz e proteção nos envolva e que possamos ser inspirados, humildemente, simplesmente, que de acordo com o nosso coração de cada um aqui, que saia a semente e a propagação do teu evangelho, dos teus ensinamentos. Espiritualidade amiga, te peço a permissão para aqui que vamos falar. Sim, o que sabemos sobre as tuas inspirações possa chegar em outros corações, em mentes, para que essas palavras que aqui vão ser ditas possam se propagar e que nossa doutrina seja única, que vai se chamar amor, caridade, solidariedade e fraternidade. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Que assim seja. Agora sim. Assim sim. Então vamos começar. Boa noite a todos que estão entrando agora, que vão assistir depois. Essa é uma super estreia nesse sábado internacional do Sábado Espírita. E o nosso tema vai ser o Espiritismo é cristão? Eu acho que antes da gente responder essa pergunta, a gente deveria começar com o que seria o cristão. O que é um ser cristão? Daí a gente começou a pesquisar, a gente começou a conversar sobre esse tema, vieram vários assuntos, é muito amplo, a gente pode ficar falando aqui a noite inteira, mas, resumindo, seria quem segue o Cristo. Segue os seus ensinamentos, quer viver que nem ele, no amor, ajudando o próximo. Bárbara, para você fixar o tema nos comentários, a Luísa está pedindo. É isso que eu estou tentando ver aqui. E daí, para a gente seguir os ensinamentos dele, viver como ele viveu, tentar entender essas palavras, não sair do nosso materialismo, do nosso egoísmo, pensando só na gente. Então, a gente vai começar, como falou Luísa, vamos começar pelo começo. Vai ficar bonito. Inglês, o que você pode falar para me ajudar? Exatamente, né, minha amiga? Espero que você esteja me ouvindo. Mas está tudo ok, que a imagem está... Então, está tudo ok. Bárbara, Clarice e amigos, vamos voltar lá para o tempo de Moisés. O tempo lá daquele tempo dos hebreus. Naquela época bem caótica, não é isso? Bem caótica, bem crítica, né? Onde as interpretações, os pensamentos eram totalmente diferentes de hoje, certo? Então, os hebreus, o povo hebreu, naquela época que era escravizados, vamos voltar a dizer dessa maneira, que eles precisavam se libertar. Não só libertar em si, vamos dizer, do trabalho escravo, mas da escravidão da mente, do pensamento. E quando veio, então apareceu Moisés, né, gente? Moisés apareceu, é isso? Moisés, que foi um médium, auxiliado pelo Pai Maior, recebeu a sua missão, certo? De propagar o caminho e abrir o caminho para o Cristo, né? Vamos ver dessa maneira. Desculpe, gente, que eu falei aqui, vou bater aqui. Vamos falar dessa maneira.
Então, Moisés, naquela época, meio difícil, falando aqui por cima, né, gente? Ele se reuniu, recebeu todas as orientações, recebeu o seu código, ele teve o seu código de conduta, para que os cristãos, que é a origem mesmo, sim, os cristãos, segundo os estudos mesmo, provam que os cristãos são daquela época, da época dos hebreus, certo? Então, Moisés, ele abriu esse caminho. Mas a gente já viu que não foi dessa maneira, né? Ele teve muitos percalços, né? Enfrentou várias coisas. Depois de tudo isso, vamos pular um pouquinho, para não esticar muito, porque senão vai longe, né? Isso dá uma expansão grande, dá 50 horas de live. Vê Jesus. Não é isso, claro? Vamos observar aqui, gente, quando Jesus diz assim, Bárbara, eu não vim destruir a lei. Vamos para observar. Quando Jesus diz que não veio destruir a lei, então ele não veio destruir, enfim, se sou cristão, se sou isso ou se sou aquilo. Mas o que foi que falaram para ele? Se eu sou cristão, qual foi a pergunta que fizeram para ele, meu Clarissa, ou gente? Ama o teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma e com todo o teu coração. Então, o verdadeiro cristão em si é aquele que crê no verdadeiro Criador, independente de religião, Bárbara, né? Cor, pele, certo? Isso aí é apenas um rótulo, né? São apenas rótulos. Jesus não disse a religião cristã é essa, é religião B, religião C. Ratificando, ama ao meu Pai, faz as coisas do meu Pai, segue apenas a moral de meu Pai. Isso é o caminho que ele já deu para nós cristãos. Depois de tudo isso, né, Clarissa? Passando, a gente vai olhar aqui agora, eu estou aqui pulando, né, gente? Tá? No Evangelho. Olha o Evangelho, nosso Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro capítulo, né? Quando ele diz que não vem destruir a lei. Quando entra Moisés, Bárbara, logo depois vem Kardec. Né? Vem Kardec. A princípio, muitas pessoas acham, gente, que Kardec... Já me perguntaram isso. Foi Kardec que inventou o Espiritismo, Luiz? Não é isso, Kardec criou o Espiritismo? Não. O Espiritismo sempre existiu. Certo? E o cristianismo? O cristianismo da mesma maneira. Ah, Luiz, qual é a diferença? Olha só que interessante. Inclusive, hoje, eu estava conversando com a irmã, uma evangélica, testemunha de Jeová. Ela veio me comentar sobre isso, sabe, Bárbara? Veio me comentar sobre isso. Sobre o que é ser cristão mesmo. Então, eu já tinha falado a live para ela. Ah, eu falei, Inclusive, a gente vai fazer um estudo sobre isso. Interessante, né? Sim. Então, gente, para fazer aqui um resumo, já me perdoe já se eu não estou sendo bem detalhista, mas como eu falei, se a gente for detalhe... Eita, meu chão tá miando, o gatinho. Fica aqui mais eu agora. É porque a gente não pode expandir muito porque os blocos, né? Exatamente. Então, gente, o que é ser o cristão? Né? O cristão é todo aquele que crê no Pai. Mas, eu estava conversando com minha mãe, a minha mãe veio me perguntar uma coisa bem interessante. Eu conversando com ela, aí eu falei assim, mãe, infelizmente, devemos sim crer em Deus, porque somos cristãos. Aí a minha mãe falou assim, Gleison, mas tem pessoas que não acreditam em Deus. Sim, e elas não são obrigadas, Bárbara. A minha mãe falou assim, como é isso, Gleison? Sim, Deus é tão maravilhoso, ele é tão amor que ele não nos obriga a nada. Não é verdade? Se fosse por isso, Bárbara, não existia os irmãos ateus. Porque os irmãos, eles são ateus e não acreditam em Deus, eles deixam de ser nossos irmãos? Eles deixam de ser cristãos, Clarissa? Gente, Não. verdade? Só porque eles não acreditam em Deus, eles deixam de ser cristãos? Não, pelo contrário. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós Porque somos o que espiritualistas, complica, né? Exatamente. O que complica são a rotulação. que é diferente, Né? Que é diferente. Eu até estava ouvindo o áudio que a Elaine mandou, do estudo que vocês estão fazendo, achei bem interessante. A Clara até pode também trazer essa parte, a gente só tem que prestar atenção sobre a questão do tempo, né? Porque
tem os outros meninos ainda, mas assim, em termos gerais, né, interrompendo de uma forma bem rápida o Gleison, que eu tenho que passar a bola para a Clara, em termos gerais, assim, eu também, né, eu corroboro as mesmas palavras que as suas palavras são as minhas. O verdadeiro cristão, ele, na verdade, é aquele que traz realmente as leis de Cristo, né? Sobretudo o amor, que a Clarissa trouxe para a gente. Sobre o áudio que eu recebi da Elaine, eu achei bem interessante que ela trouxe. Porque, na verdade, a doutrina espírita, a gente estuda o espírito, né? A alma. Né? Nós estudamos o espírito. Mas também nós temos a filosofia, as ciências, né, atrelada aos nossos estudos. É o que torna também a gente diferente das outras religiões, das outras crenças cristãs. Nós também trazemos aqui a filosofia, a ciência, acerca do estudo da alma, né, do espírito. Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo tem muitas passagens da Bíblia. Então, ele não nega nada, ele apenas complementa e mostra, agora, para uma situação mais que a população, a civilização consegue compreender, que ele explica melhor toda essa parte de reencarnação, da alma, do espírito. Porque quando Jesus veio, eles não estavam preparados para tudo isso. Então, por isso que demorou tudo, teve todo aquele... a história do cristianismo, que é muito conhecida, muito debatido, que teve alguns conflitos, digamos assim, né? Que teve algumas variações que as pessoas deixaram de seguir realmente, que foi proposto por Cristo, e que a doutrina espírita veio justamente para juntar tudo isso e reafirmar o que já foi dito. Sim, porque na verdade nós, né, na condição, né, de seres, né, de alma, espírito, nós estamos em processo, um processo, algo bem bacana que eu também, né, consegui me encontrar no espiritismo, nos estudos. Nós estamos constantemente em evolução. Então, naquela época, né, como o nosso amigo Gleison trouxe de Moisés, né, nós mesmos acho que nós estávamos lá também. Então, nós não estávamos preparados na condição de espíritos para receber, né, informações que nós já temos hoje, conhecimento até mesmo pós-Jesus. Tem alguns comentários, se quer ler, Bárbara? Sim, pode ser. Tô vendo porque aqui, se eu mexer aqui, eu vou sair da live, então... Sim, eu já estou vendo aqui. Ó, a Andréia, ela colocou assim, até porque tem ateus mais cristãos que os próprios cristãos. Muito mais caridosos e empáticos. Exatamente. Perfeito. E é sobre isso. É sobre isso, né, gente? A questão moral. Nós prezamos, né, na nossa doutrina, as leis, né, conforme a moral. A Érica colocou aqui também um comentário. Nossa, tá travando aqui. Tá travando para vocês? Para mim tá normal. Tá ok. Tá. Bárbara, Luísa, minha internet não está muito legal. Se eu não conseguir entrar ou travar, por favor, continue. Pode deixar, meu amor, mas você sabe que você vai brilhantar a nossa live também com a gente, vai dar tudo certo. Ô, Bárbara. Eu já tô vendo aqui. Vocês viram o horário aí? Eu não tô conseguindo ver o horário aqui. São 9h35 agora. Será que a gente já passou eu acho que a gente, 20 minutos? Eu acho que a gente já pode dar uma trocadinha. Vocês querem fazer um A resumo? Dani falou que temos mais 4 minutos. Olha lá, okay, então... Só para a gente fazer um comentário aqui, Bárbara. Uhum. Para você ver, isso que a Andréia falou é tão interessante, como nós ainda rotulamos a questão da rotulação. Você está vendo como é a parte moral, trabalhada no nosso coração, não é a questão de religião B ou A. Se a pessoa é ateu ou desateus, né? O ateu ou desateu, né? Ou, enfim, não significa que a pessoa é isso ou aquilo, porque são o nosso condicionamento que faz isso, né? Tem que ser isso, para eu crer em Deus. Mas, né? Então, somos todos filhos do mesmo Criador. Essa é a questão, e nada vai mudar isso. Isso está além da gente.
Por isso que a Claro. doutrina não é uma religião. Kardec ele foi genial em não dizer religião, doutrina espírita. Não. Kardec, ele é demais, ele é muito bom. Né? E ele não Ele falou. teve muito E cuidado. ele também teve cuidado de dizer que não era fora da doutrina espírita que não tinha salvação. Era fora da caridade. Exatamente. Muito É bom. isso. Clara, você quer deixar algum resumo? Você já Não, explanou? já. Tá ótimo. Gleison, Clara, até Ok. a próxima. Até a Muito bom próxima. estar com vocês. Igualmente. Tava ficando tão bom. Tava ficando bom. Me diga, Rapaz, fotógrafo Um pouquinho. oficial, a gente consegue tirar uma foto? então, eu já tirei vários prints sem vocês verem, mas foram vocês bonitinhos. Gostei. Vocês não de estavam novo aí. fazendo careta. Pronto. Vocês tiraram? Pronto. Tira gente? um print nosso aí, gente. E... Então tá bom. Então tá. Meu sorriso não vai ser bem legal, não, mas vai dar certo. Vai dar tudo certo. Boa noite Tá, então, a Obrigado, todos. gente. Obrigado pela presença. E a gente se vê na próxima live do Sábado Espírita. Obrigado. Viu, gente? valeu. Obrigado, gente. Valeu, Vocês tchau. têm- André, obrigado, André. Obrigado, gente, tá? Obrigada. Vocês têm que, Beijo pra vocês têm que vocês, clicar no xizinho lá. Tchau, tchau, gente. Forte abraço. Paz e bem. Beijo em seus corações, viu? Então, gente, vamos continuar aqui. Agora é a vez do Aloísio. Ninguém conhece a Aloísio, eu acho, né? Aqui. É bem capaz, a Aloísio. Acho que ninguém conhece. E a Érica, eles ficaram para o segundo bloco. Deixa eu convidar aqui. Eu não estou encontrando a Aloísio, gente. Reflexões Aloísio, cadê você, meu querido? Achei. Peraí. Oi, baby. Boa noite. Que bom ver você. Vocês, né? A Luísa apareceu agora. Ah, apareceu a Luísio. Tá bom, gente? Áudio, gente, tá tudo ok? Tá ótimo. A imagem tá Tudo ok. perfeita. O áudio também tá top. A Luísa também. Ó, lá vem ele querer mostrar os dotes dele, os dons dele aí de teia. Aí, ó. Mexendo nos filtros aí faz graça. Boa noite, gente. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Érica, querida. Boa noite, amigos. Gratidão por esse momento tão especial. E bora lá, né? Bora lá. Você pode começar, Luísio. Fique à vontade. Não, primeiro Olha, na verdade, as damas, né? aqui a gente respeita A gente combinou, bastante. né, Bárbara? Nós temos um combinado aqui, né? É porque é assim. A Érica não primeiro- sabe, é só ela que vai falar. Tadinha, sou. Não é não, sou. Não é só você, não. Ó, minha cara de desespero, Bárbara. Ô, tadinha, sou. Aqui, vou soltar uma pergunta simples, mas vocês são top aqui, vocês vão saber responder, vai ser fácil, vai ser fichinha. Então, gente, o espiritismo, ele é cristão? Bem, assim, quando a gente traz esse tema, é um tema bem... é um tema que a gente acha, assim, um pouco... É um tema simples, né? A gente acha que é uma coisa que a gente vai saber responder de cara. Sim, é cristão. Né? Por quê? Porque nós seguimos os ensinamentos de Cristo, né? Mas aí a gente se pega pensando. Eu li algumas coisas, como os outros meninos falaram, né? A Clarinha e o Gleice, inclusive, beijo para eles, foi ótima live. Nós começamos a pensar, né? E aí a gente pensou no seguinte caso. Eu li algumas coisas falando sobre lá os primórdios do cristianismo, né? E de como esse evangelho e de como isso tudo, a Bíblia, né, foi modificada naquela época. Aos olhos de quem, né, dos teólogos e dos cristãos daquela época. Então, foi tudo muito modificado. E quando a gente fala do cristianismo, a gente tem que, às vezes a gente tem que fazer essa divisão, né? Mas o cristianismo, qual o cristianismo? O cristianismo realmente, o que foi deixado por Jesus, todos os seus ensinamentos fidedignos, sim. Né? Nós procuramos, sim, nós como espíritas, estudantes da doutrina espírita, e como naquela época Jesus nos deixou, né, a recomendação de que viria o Consolador prometido.
E nós entendemos que o Consolador Prometido seria a doutrina espírita. Por que que ela viria depois? Porque naquela época nós ainda não estávamos, eu digo ainda porque talvez nós estivéssemos naquela época, né? Reencarnados naquele tempo, talvez não tivéssemos ainda o entendimento, né? O entendimento de entender as palavras que Jesus queria dizer naquela época. E como a palavra de Jesus, as palavras de Jesus foram muito modificadas ao bel prazer de quem foi escrevendo aquelas palavrinhas, então a gente fica meio assim. Porque hoje, Charlene, um beijo, minha amiga está entrando aí. Porque hoje a gente fica pensando assim, mas em muitos países, e até mesmo aqui no Brasil, no país em que a gente vive, hoje nós estamos divididos por religiões que se dizem cristãs. Então é muito complicado a gente falar de cristianismo falando de guerra, falando de divisão, né? Então, assim, é muito complicado quando a gente fala assim, o espiritismo é cristão. Sim, porque nós tentamos, de alguma forma, fugir do dogma, né? A doutrina espírita, a princípio, é para não seguir dogmas. A gente nós não temos rituais, não seguimos rituais. Nós queremos seguir o que Jesus deixou fidedignamente, né? Embora que sejamos falhos, né? Ainda sejamos pessoas que estamos a caminho, né? A caminho dessa perfeição, dessa evolução, que é uma coisa ainda muito distante da gente. Então, sim, somos cristãos, no sentido de que nós acreditamos que a salvação ela não existe fora da caridade, né? Nós acreditamos, nós somos cristãos quando nós acreditamos que nós devemos amar primeiramente o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nesse sentido, sim, nós somos cristãos. Mas essa ideia de dogmas, essa ideia de rituais, essa ideia de que nós somos, que eu sou cristão porque eu acredito em Jesus, mas o que meu amigo ateu, ele não merece estar, não merece a salvação, né? Entre aspas, porque ele não acredita no que eu acredito. Então, quando existe essa separação e quando o cristianismo de algumas religiões irmãs, né? Eles pensam por esse lado e aí a gente se afasta um pouco disso, né? Embora que dentro da doutrina também ainda exista essa separação. Eu acho que é um gancho aí para o meu amigo Aloysio dar uma palavrinha para a gente. Eu acho que eu quis pegar um pouco sobre essa questão, né, dessa divisão e desse momento, né, do cristianismo, onde o cristianismo, né, onde as palavras de Jesus, onde a Bíblia foi um pouco modificada. E então, por isso, a gente uniu Kardec, né, uniu ciência, uniu filosofia, para a gente deixar essa doutrina aí mais como é que eu posso dizer? Mais forte, né? Mais palpável, mais direcionada, vamos dizer assim. Eu passo a palavra para você, agora os cavalheiros. Ô, Aloysio, eu vou rapidinho interromper você. É porque a Érica, né? A gente quer saber, Érica, sobre você. Uai. Eu fiquei tão empolgada já. A gente já sabe que você, quem tá te vendo já sabe que você é bonita, que você sabe, fala bem, que você sabe da doutrina. A gente quer saber de onde você é. Gente, eu sou a Teresina, Piauí. Eu me encontrei aqui com esse nosso amigo Aloysio, pra gente, ele que nos incentiva, nos dá assim aquele gás para que a gente consiga, de alguma maneira, a gente possa estar levando, né, a doutrina, que a gente possa estar levando os ensinamentos do Cristo. Então, nós estamos aqui junto nessa. Eu sou Érica, sou aqui de Teresina, Piauí. Eu sou trabalhadora há uns 7, 8 anos aqui do Centro Espírita Joca Vieira. Eu trabalho com a evangelização de crianças. E a gente está aí nesse caminho, né? A gente tenta ler alguma coisa e tenta repassar, assim, um pouco que a gente sabe. Porque a doutrina é tão extensa, é tão linda, é tão maravilhosa,
que é tanta coisa que a gente vai assimilando aos poucos, né? E aí nós vamos aí nessa caminhada. Eu estou aqui com esses amigos maravilhosos. No último sábado de cada mês, nós vamos estar aqui reunidos, discutindo alguns temas, né? Fazendo uma coisa bem legal para vocês. Alô, antes de você continuar, eu só vou ler um comentário. É coisa rápida, porque eu tenho que ler. Eu fico à vontade. Ela falou tudo. Olha só, que show, que aula. Meu Deus do céu, não tem mais nada para falar. Pode fechar a live já. Não, mas tu vai falar, tu não vai escapar não. Vamos lá, é rapidinho. Eu vi aqui que o Assis Daniel, ele colocou assim, os romances de Emmanuel que traz os cristãos da época de Jesus são, ele falou, somos nós espíritas hoje. É verdade. Também acredito nisso. Inclusive, eu estou terminando, finalmente, o Há 2000 anos. E é isso mesmo, gente. O que a Érica falou, o que o Gleison trouxe junto com a Clara, nossa moral, né, a nossa condição como espíritos, naquela época, totalmente diferente de hoje. Hoje já veio aqui a outra... nós conseguimos expandir, vamos colocar assim, nesse sentido, para conseguir, de fato, receber conhecimentos mais elevados sobre Jesus, sobre a doutrina. Agora sim, porque eu sei que você vai fechar com chave de ouro esse bloco também, meu amigo. Por isso que eu... Olha, pode falar, por favor, faça suas colaborações aqui. O Espiritismo, ele é cristão. Bom, eu tinha combinado com você, na verdade, até falei para a Érica que eu pedi que a Érica falasse primeiro, porque eu não queria estar interferindo, de repente, na colocação que alguém faça sobre algum tema. E quando nós tivemos vários textos para nós estudarmos a respeito desse tema, aí veio para mim uma intuição muito forte. O Espiritismo é cristão? Tá, o Espiritismo é cristão. Mas e você? E eu sou cristão? Eu vivo os ensinamentos do Cristo no meu dia a dia? Ou eu só vivencio a palavra de Jesus da boca para fora? Foi uma grande situação que eu senti, porque muitas vezes nós nos intitulamos, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou aquilo, mas nós não vivenciamos o que o mestre falou. Então, falar do que Jesus fez, falar do que Jesus falava, é fácil. Agora, vivenciar e seguir os exemplos dele, que é a grande dificuldade para todos nós. E isso me tocou profundamente, porque são rótulos que às vezes a gente coloca, eu sou evangélico, eu sou católico, sou cristão, sou espiritista, sou espírita, ou sou qualquer outra religião que seja fora até do cristianismo, mas rótulos não nos levam à nossa essência. Então isso me tocou profundamente. E eu até achei o texto lá da página do Homem de Bem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou esta lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo o que queriam que os outros lhe fizessem. Eu acho que a gente não precisa muito, né? Não precisamos, como vocês já colocaram, o pessoal até colocou no bloco anterior, em relação a uma pessoa que é ateu, né, que se intitula ateu, mas no fundo ele vive os preceitos do Cristo. Ele segue exatamente os preceitos do homem de bem, independentemente do rótulo que ele está, né, colocando sobre ele. Eu sou espírita ou eu não sou espírita. Eu sou cristão ou não sou cristão. Mas eu vivo segundo Jesus vivia. Eu sigo os exemplos de Jesus e não somente da boca para fora. E eu falo de experiência própria, gente, porque normalmente os embates da vida nos colocam à prova constantemente. Aí a gente tem alguma situação que você fala assim, poxa, como que Jesus agiria nessa exata situação? Já falei até algumas vezes, algumas lives, né? Quando nós estamos em dúvida de fazer ou não fazer alguma coisa, leve Jesus ao seu lado e veja se ele vai estar aprovando ou não o seu comportamento. Então é essa mais ou menos o que eu gostaria de falar. Se a Érica quiser complementar em cima disso, que eu acho que talvez, né, dar um bate-papo em cima dessa questão. Sim, não, Aloysio, eu achei que você falou tudo. Eu achei que
que o que nós falamos, na verdade, complementou, porque é essa questão, né? É a gente seguir os ensinamentos de Jesus, é a gente, naquela situação em que a gente for pego, a gente se fazer essa pergunta, né? O que Jesus faria no meu lugar agora? É a gente realmente entender, né? Conseguir entender o que Jesus quer que nós façamos. E eu acho que sendo assim, fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil a gente sair de algumas situações. Então, assim, eu acho que nós somos, sim, cristãos, porque nós acreditamos, né? Acreditamos e levamos os ensinamentos do Cristo para a nossa vida, tentamos, pelo menos. Muitas vezes a gente, eu sempre falo assim, que às vezes a gente alisa muito o banco dos nossos centros, né? Que a gente precisa praticar mais. Praticar mais. Mas é isso mesmo. É a vivência, é a nossa evolução, cada um tem o seu tempo, mas o importante é que Jesus é o nosso leme, Jesus está à frente da nossa vida e nós tentamos seguir, sim, os ensinamentos dele, por isso somos cristãos. Eu achei interessante aqui, muito boa a colocação de vocês. Eu achei interessante que a Andréia trouxe comentário, vocês me permitem? Eu vou ler aqui rapidinho. Claro. Ela falou assim: Aloysio, eu acho super importante reforçar que o espiritismo é cristão, porque as pessoas ainda associam o espiritismo somente aos fenômenos e não ao Cristo. Isso é bem verdade. Você fala que você é espírita. Ah, você vê espírito? Sim. Mas nunca... Até um tempo desse não, né, gente? Até no início do... O que você tá rindo? Eu tô rindo porque uma vez, quando o meu filho, na escola, ele falou que ele é espírita, né? Aí um amigo dele olhou assim, meio estranho pra ele: você tem um caldeirão no meio da sua sala lá? Como se ele fizesse bruxaria. Exatamente. Ainda é muito rotulado, né? As pessoas ainda estão muito apegadas aos fenômenos, realmente. Às vezes, muita gente vai para a casa espírita em busca do fenômeno. O que acontece lá, né? E quando chega, às vezes se decepciona, né, Aloysio? Porque é algo totalmente normal. Lá na Igreja Católica tem a missa, lá na nossa seita espírita tem as palestras públicas, e nada mais que isso. A gente não acende vela, a gente não dança, a gente não vê espírito assim, né, a todo momento. E é muito bom. Nós somos super acolhidos. Eu acho que principalmente é uma doutrina que nos acolhe muito, a todos nós. E quem quiser chegar, pode chegar, né? Tem nossos amigos até aqui. Até a questão da sala de passes, né? Que tem até as pessoas ficam preocupadas, né? Sim. Tem até uns memes que o pessoal coloca aí, né? Um cachorrinho assim, quem nunca, né? Na sala de passe, um olho fechado, um olho aberto, tipo assim, o que será que vai acontecer aí? Né? É verdade. Então tem esse lado também de medo da pessoa, do que vai acontecer ali, por que a luz está um pouco a luz agora, né? Então fica um pouco impressionado, mas é por uma questão própria da energização do próprio passe mesmo. Aloysio, né? Eu lembro agora que meu pai, quando era vivo, estava encarnado aqui, aí eu não participava ainda assiduamente, né? Porque eu fui evangelizada no Espiritismo, só rapidinho aqui. E fui evangelizada no Espiritismo, mas nunca foi meu pai e minha mãe que me levaram. Eu ia sozinha com meus irmãos, porque tinha um lanche, porque tinha a escolinha ali, era divertido, e a gente ia e ficamos. E aí um dia eu levei meu pai, eu disse assim: pai, vamos lá assistir uma palestra no Centro Espírita. E meu pai, ele era muito positivo, sabe? Aqui no Nordeste a gente fala assim, é muito positivo. E aí, nesse dia que nós fomos, não era palestra, era harmonização. E era vibração. A luz bem apagadinha, toda aquela equipe ali na frente, né? Pessoal fazendo suas preces e tal e tal. E eu achei muito engraçado. Quando a gente saiu, eu perguntei: e aí, pai, o senhor gostou? Ele disse: vi nada de estranho, nada de anormal. Eu achei muito engraçado. Talvez ele achava que ia ser uma coisa nada de anormal. Eu achei muito isso, porque a Clara colocou que nós temos 5 minutos, já deve estar por 4, né? Não. E eu vi também, né, só um comentário aí, que eu vi que a Martiele entrou na live,
Então, não sei se depois, no último bloco, ela vai querer entrar ou não, aí vocês decidem, converso com ela, tá bom? Tranquilo, então, gente. Aqui, minha fala. Ô, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Gratidão a todos. Sigam agora, tem a nossa querida Daniele e a Elaine, que estarão também com a nossa Bárbara aí. Viu as meninas, direto dos States. A Martiele não vai entrar, pronto, a Clara já esclareceu. Gente, é isso aí, bem colocado. Então vamos lá, gente. Obrigada, cheiro. Beijo, Aloysio. Tchau. Eu só preciso achar meu X aqui. Ó, agora você tá passando nossa situação, né? Agora eu preciso achar o X aqui. Tá igual a gente, nossos lives. Agora não tem X aqui não, gente. Aloysio. Tem X aqui. Tira eu, por favor, que eu achei o X aqui. Eu imaginei todo mundo, menos você, Aloysio. Mas não tô achando o X aqui mesmo, sério. Tranquilo. Tem o microfone, tem a câmera. Tranquilo, eu vou tirar você. Um beijo. Oi, gente. Eita, coisa engraçada. Vamos lá. Falta mais duas. E aí a gente vai fechar aqui a nossa noite maravilhosa. Já tô... Deixa eu ver aqui. Encontrando as meninas. Pronto, já enviei o convite para vocês, tá? Boa noite! Boa noite! Tudo bem, pessoal? Eu mandei, foi pra Clara, peraí. Foi mal, Clara, ignora aí, gata. Você mandou eu mandei pra Clara sem querer, era pra Elaine, porque ela tava pertinho dela aqui, ó. Cadê ela? Achei você, Elaine. Pronto. Enviei pra você. E aí? Uai, a Elaine recusou. Peraí. Gente, enquanto eu tento aqui colocar a Elaine, você pode se apresentar, Dani. Dani, tá falando direto dos States. Nossa live é internacional. Você pode se apresentar? Sim, então, para os amigos que estão aqui, não me conhecem, sou Dani Lima, Daniele Lima, moro nos Estados Unidos, no Brasil sou de Volta Redonda, nasci numa casa espírita, por muito tempo fui evangelizadora infantil, até que me mudei para cá. Aqui continuo meus estudos de forma independente, porque onde moro não existem casas espíritas ainda, e eu acredito que nós estamos desbravando os Estados Unidos, então logo teremos, se Deus quiser. Isso aí. Elaine, pode falar um pouquinho sobre você? Boa noite, meninas. Boa noite para todos. Eu estava aqui assistindo. Que beleza, né? Ver os nossos amigos fazendo aí essa introdução. Eu agradeço muito o convite, eu agradeço muito ter conhecido o Aloysio, que foi assim a pessoa que me apresentou essas meninas, né? Esses meninos maravilhosos, que a gente, nossa, criou um laço de amizade muito grande. Bom, eu sou do interior de São Paulo, apesar de ter nascido em São Paulo, mas depois, na infância, né, nós mudamos para o interior e hoje nós moramos em São João da Boa Vista, onde eu conheci a doutrina espírita através do meu marido. Estou já há 30 anos nesse caminho, nasci num lar evangélico. Então, falar um pouquinho assim, dá para eu ter esse parâmetro do que era, né, a visão evangélica e hoje a espírita. E é isso, gente. Sou coordenadora de trabalhos, enfim, trabalho na casa espírita. É isso aí. Vamos lá, vamos falar o que interessa, Barbinha? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou. Não, é porque eu tô esperando vocês falar, gente. Calma, deixar eu falar, eu falo mesmo. Vocês sabem. Vamos lá, gente. Então, o tema, ele foi sugerido pela Dani. E eu vou começar por ela, porque aí ela já vai trazer pra gente um motivo pelo qual, fiquei até curiosa também, Dani, motivo pelo qual você sugeriu esse tema. Qual o motivo? Durante a nossa primeira reunião, me veio essa inspiração do tema. Mas sempre foi uma coisa que eu achei que era necessária e a Andrea colocou muito bem. Justamente porque nós precisamos mostrar para as pessoas
As pessoas precisam enxergar e entender o espiritismo além dos fenômenos, né? Os fenômenos mediúnicos antecedem o espiritismo. Eles acontecem em outras denominações religiosas. Ele não é pertencente ao espiritismo. E o espiritismo, ele vem cumprindo o seu papel, né? Como nos foi anunciado por Jesus, né? Pelo evangelista, o Consolador prometido, que ele rogaria ao Pai que enviasse e ficaria conosco para sempre, não nos abandonaria. E o Espiritismo vem para unificar o Evangelho, né? Ele não está distante do Evangelho. O Espiritismo vem trazer a luz do entendimento para os ensinamentos do Cristo. Então é necessário que a gente fale mais sobre isso, né? Toda a doutrina espírita tem como base o Evangelho do Cristo. Ela vem trazendo nos pormenores, ela vem destrinchando todos os ensinamentos do Cristo para nos ajudar a retirar a moral. Porque hoje, ainda, infelizmente, os nossos irmãos, e até nós mesmos, em muitos momentos, nos prendemos apenas à letra. Seguimos ao pé da letra o que está escrito, o que foi escrito pelos evangelistas. E nós sabemos que Jesus falava de acordo com o entendimento da época. Então, os espíritos amigos, nessa missão grandiosa, vêm nos auxiliar a tirar a moral, o espírito da letra, como nos disse Paulo. E foi falado tão bem por cada dupla, cada um de modo tão especial e particular falou, né, sobre o que é ser o espiritismo cristão. E eu concordo, né, que ser cristão é muito mais do que saber, é muito mais do que conhecer. Ser cristão é viver em Cristo para que Cristo viva em cada um de nós. E o Espiritismo vem nos possibilitar isso. Porque através de cada ensinamento, de cada pergunta do Livro dos Espíritos, de cada versículo, de cada lição que é trabalhada no Evangelho de forma primorosa, nós conseguimos interiorizar. E toda vez que a gente consegue interiorizar, a gente vai edificando, a gente tem motivação para se esforçar a vivenciar aqueles ensinamentos. Porque a liberdade, a verdade nos liberta, nos traz essa condição de vivência. Porque antigamente, né, na época de Moisés, né, o Gleison falou sobre isso, os espíritos ainda muito endurecidos precisavam de regras muito estreitas. Jesus veio logo depois nos trazer a vivência, a transformação através do amor. E se nós olharmos para Jesus, nós vemos liberdade. Jesus pregou, caminhou, vivenciou com cada uma daquelas pessoas momentos especiais e deixou em cada um daqueles corações sementes. Se nós possivelmente estivemos naquele momento, não sei em qual posição estivemos, mas nós ainda hoje temos condições de espalhar este amor do Cristo. Isso é ser cristão, né? É espalhar o amor do Cristo. E tem um texto de Emmanuel, eu vou ler só uma frase, que está dizendo em Cristo. E ele vai dizer assim, ai meu Deus, agora eu perdi. O cristianismo, sem atividade regeneradora dos aprendizes que o empossam, é pregação morta no túmulo adornado das bibliotecas sem proveito, ou no cárcere da inteligência sem amor. Então, nós hoje temos tanto ensinamento do Cristo, mas nós não trabalhamos. Sem obra, né? A fé, a inteligência sem obra e sem amor não nos modifica, não nos engrandece. E nós precisamos abrir a porta do entendimento, do coração, para que vivenciamos o cristianismo. Nós sabemos que esse título cristianismo, cristão, foi dado muito tempo depois. Jesus não se intitulou desta forma, né? Foi dado pelo apóstolo,
esqueci o nome dele, qual era o médico? Lucas. Lucas. Então, nós temos que perceber que Jesus não se intitulou em momento algum e também não restringiu seus ensinamentos para nenhuma classe. Nós podemos perceber isso em Paulo, que foi o grande semeador do Evangelho. Hoje nós conhecemos o Cristo como conhecemos pelo magnífico trabalho que Paulo fez de caminhar, de semear, de chegar às pequenas aldeias e falar sobre o Cristo. Isso é ser cristão. Ser cristão não é estar preso, como a Érica disse, a dogmas, a cerimônias exteriores. Ser cristão é ter um coração pronto para viver e estar com Cristo. Então, Elaine, deixo para você, minha amiga. Ela falou tudo, foi maravilhoso. Não, a Dani é incrível. Foi linda, Dani. Você quer falar alguma coisa, Bárbara? Quer ler aí alguma coisa? Sim, eu quero falar. Hoje eu tô deixando mais vocês falar, porque vocês me conhecem bem, e se vocês deixarem eu falar, eu não deixo ninguém falar. Eu falo muito. Mas assim, Elaine, aquela conversa que a gente teve rápida antes de começar, eu me senti intuída e deixar essa pergunta para você. Eu sei que você vai trazer outras questões, mas eu fui tocada, eu ia falar para a Luísa, eu ia perguntar para a Luísa, mas eu resolvi deixar para o final. Porque é bem recorrente essa questão do espírita kardecista. Você é espírita? Sim, sou espírita kardecista. E existe o espírito kardecista, não seria um termo utilizado até mesmo de uma forma preconceituosa, até por medo de ser confundido com outras crenças, né? Mas eu gostaria que você explanasse para a gente, que eu sei que você tem um conhecimento um pouco mais aguçado sobre esse assunto. Gente, não existe espírita kardecista. Não existe, tá? Porque Kardec não escreveu nada. Nada é dele. Então, quando você fala assim, o espírita, eu sou espírita kardecista, eu estou querendo tirar na verdade, eu acho que a Bárbara falou bem. As pessoas, elas têm um pouco de receio de dizer que são espíritas. Ponto. Acabou. Eu sou espírita. Outra coisa também, já aproveitando esse gancho, gente, não falem, ai, é muito difícil ser espírita. Um dia eu vou ser. Não. Porque o católico, ele é católico. O evangélico, ele é evangélico. E o espírita é espírita. E o budista é budista. E aí vai, tá? Mas não aumentem o que não existe. Kardec, ele codificou, ele foi inspirado, né? Ele trouxe pelos médiuns que estiveram com ele, tudo que nós temos hoje. Então, Kardec usou da pedagogia que ele tinha como conhecedor, por ser professor, ele já sabia que perguntas e respostas é uma forma didática para se estudar, e é muito gostoso, por isso ele começa o Livro dos Espíritos dessa forma, com 500 perguntas a princípio, né? E depois vieram mais 519 para completar o bloco do Livro dos Espíritos. Então, espírita, ponto. Não existe, tá bom? Bom, em relação, né, agora a espírita, só para, como a gente estava conversando antes com a Clara e com a Dani, a Bárbara, diferença de espírita e espiritualismo. Todos nós somos espiritualistas, todos. O ateu também é? Talvez, né? Quando ele olha para o céu e acha lindo, maravilhoso, talvez seja. Do ateu, eu não vou me aprofundar muito, se a Dani quiser depois falar. Mas nós, todos, outros, que seguimos alguma religião, somos espiritualistas. Agora, quando a gente denomina que linha da espiritualidade, aí somos espíritas. O católico, ele é espiritualista católico, tá bom? Também fica claro isso, para todo mundo não
fazer confusão aí, espiritualismo, espírita, não. Todo mundo é espiritualista. E nós somos espíritas. Eu gostei da Érica ter falado a respeito da importância da gente estar falando dessas passagens que estão lá no Evangelho. Eu sou, assim, o meu pensamento, gente, é que nós devemos levar nas palestras públicas Evangelho. As pessoas que quiserem estudar a parte filosófica, elas devem procurar um grupo para isso. Mas as pessoas que vão nas reuniões para tomar o passe, ouvir o Evangelho, elas querem realmente sedentar a alma delas, que chega ali com sede da palavra do Cristo. Então, o Espiritismo ele é cristão. Eu posso dizer isso assim, afirmando, porque eu fui evangélica até os 18 anos, e muito mais ainda do que muitas igrejas evangélicas, o Espiritismo ele nos esclarece. Então, ele nos convida, como disse muito bem a minha amiga, minha irmã Dani, ele vem trazer para nós a consciência da mudança. Bom, porque ser um Cristo, a gente pode, mas a gente tem que fazer como Cristo fez. Tem uma frase, bem curtinha, que o Papa Francisco falou uns tempos aí atrás, onde ele fala que sem obras a fé é morta. E nós, olha só, hein, Papa Francisco, o padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, tem feito um maravilhoso trabalho. E ele é um padre, e ele é cristão. E ele, com a obra, ele se aproxima do Cristo. Entende? Então, nós também temos que estar assim. Somos cristãos, mas as obras, elas precisam estar conectadas com os exemplos de Jesus. Para eu encerrar aqui a minha fala, eu trouxe algumas frases, porque eu sou muito questionada. As pessoas chegam, e vocês também, talvez já tenham sido, mas aonde que fala nessa doutrina aí de vocês que vocês são cristãos? Porque alguém escreveu aí, que as pessoas acham que o Espiritismo ele é limitado às manifestações. Ah, mas vocês mexem com aquilo, né? O Espírito baixa lá. Gente, o Espírito não baixa nada, porque ele está do lado, ele não vem baixado, ele vem andando mesmo. Porque muitos nem volitar sabem. É muito show, né? O povo fala assim, baixou o Espírito? Criatura, não baixa, não baixa. Pode esquecer. Ele vem andando, muitas das vezes, carregado pela espiritualidade amorosa, né? Então, olha onde que a gente pode falar, ó, no Livro dos Espíritos, na questão 625, só vou pegar essa, né? Uhum. Olha a resposta dos Espíritos. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Olha isso, está na questão 625 do Livro dos Espíritos. E aí, eu peguei aqui também um trecho, só que deixa eu me seguir para a gente ficar do horário, né? Esses meninos arrumam esses horários para fazer live. E eu já sou, né, querendo já... Tchum, vamos lá. Mas olha só, no Evangelho, no capítulo 18, lá nos muitos são muitos os chamados e poucos os escolhidos, no item 16, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Nós os baseamos, obrigada, Clarinha, nós nos baseamos no Evangelho. Por isso que chama, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que segundo? Porque os Espíritos vieram destrinchar o Evangelho para nós, eles vieram aclarar, né? Foi, nossa, gente, é maravilhoso. É como se você tirasse as escamas dos olhos quando você está lendo o Evangelho. Então, antes que a Bárbara me corte, me tire da live, de tanto que eu falo, só mais essa, Barbinha. Ai, a Bárbara eu amo, gente. Cadê? Ó, peraí, aqui. No Livro dos Médiuns,
tá? O Livro dos Médiuns é o segundo livro da codificação. E o Kardec vai trazer para nós no capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas. Então, ele está explicando, ele fala, essa a estrada pela qual temos procurado com esforço fazer que o espiritismo enverede. A bandeira que desfraldamos, a bandeira que desfraldamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário, em torno do qual já temos a ventura de ver em todas as partes do globo congregados tantos homens por compreenderem, e aí a frase continua. Então, eu queria encerrar, né, para a Dani também fazer a sua conclusão, que lá no Livro dos Médiuns, em toda a obra de Kardec, você vai lá ver tudo pautado, tudo certinho, que a nossa doutrina, ela é sim, é um espiritismo cristão, que consola, que ajuda, que seca lágrimas das mãezinhas que choram, né, pela partida dos seus filhos, e traz o consolo daqueles que nos antecedem. E entre outros assuntos, né, que não temos tempo, mas é isso, viu, gente? Muita paz, gratidão, e vamos ver aí o que as meninas fecham aí para nós. Obrigada. Bárbara, você vai falar? Não, eu não vi com vocês a questão da prece, se vai ser eu mesma ou uma de vocês, mas para mim tá de boas. Você pode concluir e trazer a questão do assunto lá. Tá bom. Eu posso fazer a prece. Ah, maravilhosa. E eu gostaria só de fechar com uma frase que a Elaine também destacou, que eu acho tão bonita, que é do Espírito de Verdade, né? Que é do Consolador, né? Que vem nos brindar no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz assim: todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Então, meus amigos, toda a verdade está no Cristo. Então, não vamos nos desligar desses parâmetros humanos e vamos mergulhar no coração do Cristo, porque ali está a verdade, né? Então, o Espiritismo é cristão, mas como o Aloísio colocou muito bem, é necessário que nós sejamos cristãos, né? Seguindo o Espiritismo, seguindo o catolicismo, não importa. Que nós sejamos verdadeiros seguidores do Cristo, né? Então, muita paz a todos. E antes de passar a palavra para Elaine, na nossa próxima live do Sabadão Espírita, eu não me lembro qual o último sábado de fevereiro. Que dia que vai ser? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Vamos lá ver. Fevereiro, último sábado é 25. 25. Então, a nossa próxima live do Sabadão Espírita vai ser no dia 25 de fevereiro. Nós não teremos esses 3 blocos, nós teremos apenas um bloco. Nós ainda vamos resolver quem serão os participantes. Será o hoster, né? A pessoa responsável pela live e mais 3 convidados. Então, teremos 4 pessoas na telinha. E sobre o tema, meus amigos, a gente gostaria muito de ouvir vocês. O que vocês gostariam que fosse falado no Sabadão Espírita? Qual é o tema que vocês têm dúvida? Qual é o tema que chama a atenção de vocês? Mais próximo, nós vamos abrir uma caixinha. Eu vou abrir, ou a Bárbara, né, o Aloísio, a Elaine pode fazer isso. E para vocês deixarem temas de sugestão. E nós vamos seguindo as sugestões de temas de vocês. Tá bom? Porque o intuito desse projeto é que a gente possa falar de temas que inspirem vocês, que nos inspirem, né? E que nós podemos ter esse bate-papo descontraído, à luz da doutrina espírita, claro. E a gente quer sempre, né, que esse Sabadão também seja parte de vocês conosco. Então, Elaine, minha amiga, gratidão a todos e vamos para a nossa prece. Eu sei que a prece é rápida, mas eu quero falar uma coisa rápida aqui. Eu quero agradecer a todos os meus amigos, todos vocês que participaram junto comigo,
com os nossos amigos aqui também, que apostaram, que tinha um tempinho aí da noite, eu sei que hoje é sábado. E vamos para a prece, né, Elaine? Você pode Vamos iniciar. lá. Só fechando o que a Dani disse, né? Há 12 anos atrás, eu tive uma rebeldia com o Espiritismo a respeito de algumas coisas que eu vi, e aí eu fiquei alguns meses sem frequentar, e aí o Isaías Claro, que é um palestrante muito conhecido no estado de São Paulo e em outros estados do Brasil, doutor Isaías, promotor, aposentado hoje, ele quis me ver. Ele me chamou para conversar, e ele falou: minha cara, Elaine, o que está acontecendo? E conversamos com ele, né? Ele virou para mim e falou assim: olha, não importa aonde você vai, mas o que você vai fazer para ajudar lá. Eu sempre fui dessa forma que eu sou, muito dinâmica na doutrina. E ele perguntou, e eu estava indo num lugar, e ele falou: lá você já está associada em qual serviço? Né? O que você já está fazendo para o próximo? Quando ele falou isso, eu comecei a chorar. E eu disse: nada. Então ele falou: então, reflita e retorne. Porque o Senhor quer que a gente justamente faça o trabalho que ele deixou como exemplo. Maravilhoso. Nós vamos, então, né, encerrando, fechando os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade, a Jesus, nosso amigo, nosso irmão querido, maior, que esteve entre nós, trazendo seus exemplos, para que nós hoje pudéssemos conversar e muito timidamente começamos a dar os primeiros passos nesse trabalho de realização cristã ao próximo. Nós pedimos à espiritualidade que fortaleça a nossa fé, que nós possamos trabalhar esse Cristo que está dentro em nós, às vezes adormecido, mas ele está ali como semente. E que a gente possa, através dessas conversas, através da nossa busca interior, semear, florir, frutificar com a gente mesmo e com o próximo. Amigos, obrigada pela oportunidade. Senhor Jesus, ampara todas as famílias que estão aqui nos ouvindo, que a nossa prece, o nosso coração agora se estenda aos enfermos, aqueles que estão com a alma doente, sofrendo da saudade, da solidão, da miséria humana que está nos envolvendo e que vem tão forte, às vezes, entristecer o nosso coração. Mas nós te pedimos, Mestre querido, que sejamos portadores do amor, dos pensamentos renovados. E assim encerramos esse nosso sábado feliz e agradecidos. Muito obrigada, Senhor Jesus. Que assim seja. Assim seja, gente. Muito obrigada. Eu só tenho uma dúvida. Me ajudem, por favor, para mim não excluir sem querer a live. Como é que eu salvo a live aqui? Vocês vão sair? Isso. Aí, você pode fechar já, né? Com a gente aqui mesmo, não tem problema. aí já fica salva. E Eu você tenho medo. tem que colocar na tua página, você tem que compartilhar, vai vir pedindo para ser compartilhada na tua página. Aí a Dani vai lá e distribui para todo mundo. Ah, não, tranquilo. Eu tava só com esse receio, gente. Pelo amor de Deus. Obrigada Deus. mais uma vez. Gente. Um beijo. Obrigada. Beijo Fiquem no com coração Deus. de todos. Gratidão. Tchau, tchau. Amo vocês. Fiquem com Deus. É um print, gente. O Print, Gleison. Todo mundo de coraçãozinho. Vamos lá. Tirou? Deve ter tirado, Gleison. Agora sem coração. Deixa eu tirar. Sorriso. Tira.
Eu tirei de todo mundo, do Aloysio e também da Érica. Pronto. Pessoal, um bom Então, final de cheiro. semana a todos. Pessoal, Fiquem todos com Deus. Me sigam, hein? Me sigam. Quem entrou aí, me Sim, segue. Sigam as elas. nossas amigas, me sigam também. E até a próxima. Sábado, hein? Tchau. Sábado. Tchau, tchau. 25 de fevereiro.